Bem-vindos a este vídeo que explora a complexa história por trás da divisão da Irlanda. Ao longo dos séculos, a ilha da Irlanda tem sido palco de divisões profundas, resultando na formação de duas entidades distintas: a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Essa divisão tem suas raízes em uma longa história de conflitos, colonização e tensões religiosas. Desde o domínio britânico na Irlanda no século XVI, as tensões entre os católicos irlandeses e os protestantes anglo-irlandeses têm sido uma característica dominante da política e da sociedade irlandesa. Durante o século XIX, a luta pela autonomia e independência da Irlanda culminou no movimento republicano irlandês, que buscava a independência total do domínio britânico. Este movimento levou à Guerra da Independência da Irlanda de 1919 a 1921, que resultou no estabelecimento do Estado Livre Irlandês em 1922, compreendendo a maior parte da ilha, exceto 6 condados no Nordeste, que permaneceram sob controle britânico. Esses 6 condados, conhecidos como Irlanda do Norte, foram constituídos em 1921 como parte do Reino Unido, com uma maioria protestante e uma minoria católica. Essa divisão política e religiosa estabeleceu as bases para conflitos futuros que moldariam a história da Irlanda do Norte. Durante o período conhecido como The Troubles, de 1968 a 1998, a Irlanda do Norte testemunhou uma escalada significativa da violência sectária entre as comunidades católica e protestante. Este conflito, marcado por ataques terroristas, confrontos armados e tensões políticas, resultou em milhares de mortes e deixou cicatrizes profundas na sociedade norte-irlandesa. O massacre de Bloody Sunday, um dia de tragédia. Em 30 de janeiro de 1972, um dos eventos mais sombrios da história da Irlanda do Norte deixou uma cicatriz na memória coletiva do país. O massacre de Bloody Sunday ocorreu em Derry, uma cidade dividida por tensões políticas e religiosas, onde a comunidade católica enfrentava discriminação e injustiças sistêmicas. Naquele dia fatídico, milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Derry para protestar contra a política de internação sem julgamento do governo britânico, que visava suprimir o movimento republicano. O que começou como uma manifestação pacífica logo se transformou em uma cena de horror quando soldados britânicos abriram fogo contra os manifestantes desarmados. Testemunhas oculares descreveram o caos e o terror que se seguiram, com pessoas correndo desesperadamente em busca de abrigo, enquanto os disparos ecoavam pelas ruas. Homens, mulheres e até mesmo crianças foram alvejados pelas balas dos soldados, sem piedade ou discriminação. O saldo foi devastador. 14 manifestantes foram mortos a tiros, muitos deles atingidos pelas costas enquanto tentavam fugir da violência indiscriminada. Entre as vítimas estavam jovens estudantes, trabalhadores locais e até mesmo um pai de família que participava da manifestação em busca de um futuro melhor para seus filhos. O massacre de Bloody Sunday chocou não apenas a Irlanda do Norte, mas o mundo inteiro, despertando indignação e revolta diante da brutalidade dos acontecimentos. As imagens dos corpos caídos nas ruas de Derry se tornaram símbolos de uma tragédia que não poderia ser ignorada ou esquecida. O encobrimento e a luta por justiça. Após o massacre, as autoridades britânicas lançaram uma campanha para justificar suas ações, alegando que os soldados haviam agido em legítima defesa contra supostos atiradores do exército republicano irlandês. No entanto, as evidências subsequentes desmentiram essa narrativa, revelando que as vítimas eram manifestantes desarmados e inocentes. O encobrimento dos fatos por parte das autoridades britânicas apenas intensificou a raiva e a indignação das comunidades católicas da Irlanda do Norte, que exigiam justiça e prestação de contas pelos crimes cometidos no Bloody Sunday. As investigações iniciais foram marcadas por irregularidades e parcialidade,
deixando muitas perguntas sem resposta e alimentando a desconfiança em relação ao governo britânico. A busca persistente por verdade e justiça. Apesar das décadas que se passaram desde o Bloody Sunday, o desejo por verdade e justiça permanece forte entre as famílias das vítimas e a comunidade em geral. Campanhas incansáveis foram travadas ao longo dos anos para exigir a reabertura das investigações e o reconhecimento pleno das responsabilidades pelos eventos daquele dia fatídico. Em 2010, após uma longa batalha legal e política, o relatório Saville foi publicado, concluindo que os soldados britânicos haviam agido de forma injustificada e que as vítimas eram inocentes. Foi um momento de alívio e redenção para muitos, mas também um lembrete sombrio do custo humano da opressão e da violência. O legado do Bloody Sunday. O massacre de Bloody Sunday deixou um legado de dor e sofrimento que perdura até os dias de hoje. As cicatrizes emocionais e psicológicas das famílias das vítimas e das comunidades afetadas continuam a ser profundas, enquanto a busca por verdade e justiça permanece uma prioridade inegociável. Além disso, o Bloody Sunday teve repercussões significativas além das fronteiras da Irlanda do Norte, influenciando as relações entre o Reino Unido e a República da Irlanda e destacando as tensões subjacentes na política britânica e na identidade nacional. Enquanto a Irlanda do Norte continua a se recuperar dos traumas do passado, o massacre de Bloody Sunday serve como um lembrete sombrio dos perigos do sectarismo, da intolerância e do abuso de poder. Somente confrontando honestamente o legado de violência e injustiça, podemos construir um futuro onde a paz, a reconciliação e a justiça sejam verdadeiramente alcançadas. O caminho para o futuro. À medida que olhamos para o futuro, é imperativo aprender com os erros do passado e trabalhar em direção a um futuro mais inclusivo e compassivo. A divisão da Irlanda não é apenas uma questão política, mas também uma ferida profunda na alma da nação. Somente através do perdão mútuo, do diálogo honesto e do compromisso comum com a justiça e a paz, podemos curar essas feridas e construir uma sociedade onde todas as comunidades possam prosperar. A divisão da Irlanda é um lembrete sombrio dos perigos do sectarismo e da intolerância. No entanto, também é um testemunho da resiliência do espírito humano e da capacidade de superar as adversidades mais sombrias. Que esta jornada pela história e pelas questões atuais da Irlanda nos inspire a trabalhar juntos em prol de um mundo onde o respeito, a compreensão e a paz sejam verdadeiramente universais. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e que possamos caminhar juntos rumo a um futuro mais brilhante e mais reconciliado para todos os filhos da Ilha Esmeralda.